Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos muitos assuntos, então vou repassar aqui para vocês ficarem atualizados sobre o dia do Corinthians. Antes disso, inscreva-se no canal. Você já se inscreveu? Eu conto muito com a sua inscrição, like no vídeo também me ajuda e bora atualizar as informações do Timão. Vamos lá, são muitas coisas, então vamos começar com esse bloqueio de contas do Corinthians na Justiça por conta de uma multa que o Corinthians tem, que o clube tem com uma patrocinadora, a Pixbet, que tinha ou detinha exclusividade no segmento de apostas antes da Vai de Bet. E por contrato essa exclusividade foi quebrada. Por conta disso, o Corinthians se prontificou a pagar e tem que pagar uma multa de 20 milhões de reais pela quebra de contrato. Inclusive o presidente Augusto Melo, no anúncio da Vai de Bet, que é a nova patrocinadora master, inclusive, né, pagando 120 milhões de reais anuais, disse que a Vai de Bet pagaria essa multa. E depois, na verdade, se descobriu que o clube é que tem que arcar com essa multa rescisória em relação à Pixbet. E, na verdade, vai ter dinheiro para isso, né? Porque o acordo é muito maior, muito superior em termos financeiros. Então, o que acontece? O Corinthians precisa pagar essa multa e também as primeiras parcelas de luvas, na verdade, né, que a Pixbet concedeu ao clube na sua chegada com contrato até 2025. Tudo isso não pago fez com que a empresa movimentasse a justiça para pegar esse valor e com isso a justiça determinou bloqueio de contas no valor de 38,8 milhões de reais. Um problema que o Augusto Melo vai ter que resolver nos próximos dias, porque a justiça manda pagar, você tem que pagar. E olha, um valor considerável de uma hora para outra. Vamos falar de outras situações, porque o Wolverhampton, da Inglaterra, fez uma proposta para ter Yuri Alberto. É curioso. Bom, eu sempre falo para vocês, o Yuri é um jogador de mercado. Ele tem 22 anos apenas, vestiu a camisa da seleção principal no início do ano passado, né, ainda sob comando do Ramon Menezes, né, depois naquela transição depois da Copa do Mundo, né, sem o Tite, o Ramon Menezes assumiu e convocou o Yuri Alberto. Ele vinha de um 2022, reta final, muito bom na sua chegada ao Corinthians. Depois ele passou por uma temporada muito ruim, mas repito, a sua idade, o fato dele ter sido vendido ao Zenit por 25 milhões de euros do Internacional, ter sido eleito aí como um dos jovens mais promissores entre atacantes no mundo, faz com que ele ainda esteja no radar de algumas grandes equipes, ou pelo menos que disputam grandes competições como é a Premier League. Só que a proposta do Wolverhampton era só até metade do ano. Por quê? Porque é quando termina a temporada europeia. Para eles não é interessante ter um jogador no final da temporada agora e depois no início da próxima. No mínimo, talvez, 1 ano e meio de empréstimo. O Yuri tem contrato com o Corinthians até o fim de 2027. Mas a proposta era empréstimo até o meio do ano e opção de compra no valor de 15 milhões de euros. É bem menos do que ele valia, né, quando ele saiu do Inter para o Zenit, dos 25 milhões de euros. Mesmo assim, 80 milhões de reais. O Corinthians tem direito a 50% do jogador. O Corinthians não gastou R$1 para ter o Yuri Alberto, cedeu parte ou porcentagens ou inteiramente jogadores ao Zenit da sua base, muitos, né, para obter 50% do que ele valia, 25 milhões de euros. E agora poderia receber aí metade desse valor, mas o Corinthians nem quis saber, não negociou. E acho que o jogador também não quis ir embora e com isso houve uma conversa, ele vai permanecer. É curioso. Eu acho, claro que o modelo de ele ser emprestado só até metade do ano não seria interessante, mas eu acho que seria bom para todo mundo, porque o Yuri vem se inviabilizando com o torcedor, já vem entrando num espiral de falta de confiança. O clube contratou agora o Pedro Raul, que é a próxima notícia, né, que a gente vai abordar aqui. Então eu acho que teria uma reposição já imediata. Não sabemos, né, se o Pedro Raul vai dar certo, vai performar e tal, mas tem um jogador para a posição e o Yuri tá com dificuldades, né, gente? Ele deu uma bola na trave, no Majestoso, a bola já estava parada e tal, mas numa arrancada, mas tá difícil, né? Tá difícil, ele não marca um gol desde novembro do ano passado.
não consegue dominar muitas vezes uma bola, não corresponde, não entrega, se entrega muito, é verdade, eu reconheço, ele corre, ele briga, ele disputa, mas é muito pouco, né? Muito pouco pelo que ele vale, pelo que ele custa, pelo que ele pode e pelo que o time precisa. Então eu acho que seria uma boa, daqui a pouco ele performa lá, né? Na Inglaterra, na Europa, enfim, e aí isso poderia resultar até numa possível venda dos caras, ou ele voltaria com a confiança melhorada, não é o caso. O Yuri Alberto vai permanecer. Por quê? Porque a janela lá na Europa fecha neste dia 1º de fevereiro, nesta quinta-feira, então o Corinthians já disse que não vai abrir negociação, então já era, o Yuri Alberto vai permanecer. O Pedro Raul já chegou, vindo do Toluca do México, liberado para fazer exames e assinar com o Corinthians. Ele até teve uma lesão recente, não estava jogando, mas enfim, está à disposição, né? Na verdade ele já voltou a ficar à disposição e aí retornou agora, veio para o Brasil, tinha o objetivo de jogar no Corinthians, foi cotado no Corinthians depois de 2022, quando ele foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, e agora vai ter a chance. E talvez consiga render um pouco mais do que hoje o centroavante titular do Corinthians. Acho até que pela característica dos dois, podem jogar juntos. O Yuri faz bico de área, é um jogador mais do escape, apesar de ser centroavante, ele tem muito mais mobilidade. O Pedro Raul é um jogador mais de área, mais finalizador, mais bola aérea, ele tem mais de 1,90, 1,95 eu acho. Então ele pode fazer uma função em que o Yuri pode se aproximar dele e eles possam fazer uma boa dupla de ataque. Vamos aguardar. O fato é que o Corinthians está disposto a pagar 5 milhões de dólares pelo Pedro Raul. Eu não acho uma contratação ruim, já falei sobre isso. Talvez eu não pagasse esse valor que o Corinthians pagará de forma parcelada ao clube mexicano, mas eu acho que ele pode sim funcionar, porque o que ele fez no Goiás nos mostra, e no Botafogo também, fez alguns gols importantes no Botafogo, de que ele pode ter ainda mercado, tem 27 anos, né? Daqui a pouco chega aqui, se identifica e tal, do jeito que tá, eu acho que tá ruim, né? O Yuri não tá conseguindo, se é sistema de jogo, se é confiança, se é parceria, não sei. O fato é que a gente precisa ver outro centroavante no lugar e por isso chegou o Pedro Raul. Nação, tudo bem? Meus amigos, o Corinthians abriu negociações para contratar o meio atacante Claudinho, jogador inclusive ex-jogador do Red Bull Bragantino, que tá jogando atualmente lá no Zenit da Rússia, tá? Negociação aí, fiel, visto como negociação em andamento, né? Pois o Corinthians já fez a proposta aí pelo Claudinho para de fato contratar o jogador e para ele jogar ainda esse ano de 2024, vestir a camisa alvinegra. Ele é agenciado aí pelo elenco, né? Empresa que fez diversos negócios com a diretoria do Corinthians, comandada aí antigamente pelo Duírio, tá? Fiel, na minha opinião, o Claudinho é um bom jogador. Ele não é um excelente jogador, o melhor jogador do mundo, assim. Mas ele é um bom jogador e com certeza a gente tá precisando de novos reforços, mais reforços para reforçar o elenco, tá? Então é isso, se você curtiu esse vídeo, por favor, deixe seu like, se inscreve no canal, ative os sininhos das notificações. Um forte abraço a todos e até o próximo.